Quando a gente olha para o Deus homem, a gente olha para Jesus Cristo, uma pessoa que sofreu todos os tipos de dores, né? Segundo a Bíblia nos fala, a gente consegue encontrar compreensão, a gente consegue encontrar empatia, a gente consegue encontrar acolhimento e a gente consegue encontrar cura para as nossas dores. Não existe nada que a gente passe ao longo das nossas vidas que não exista cura em Jesus Cristo ou empatia da parte dele para o que a gente esteja vivendo. Sim. Isso é uma verdade, assim, libertadora demais. É uma coisa, assim, extraordinária, porque no dia a dia eu posso saber que a dor que eu sofro não é a minha identidade. Fala, galera de Desascope, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo onde a gente vai falar e vai se aprofundar num livro que a gente vende na nossa loja Desascope. E não só porque nós temos na nossa loja, mas porque são livros que inspiram a gente e que a gente, de fato, estuda como equipe, como família. A gente tem estudado esses livros e a gente tem a oportunidade de trazer para vocês aqui uma meditação e aquilo que a gente entendeu sobre o livro. E o livro de hoje é o livro Excelências de Cristo, do Alan Hood. Esse é um livro aqui que, em inglês, ele é uma apostila, ele é uma matéria numa faculdade que o Alan Hood fez, era a matéria dele, ele era professor. E ele foi lá e fez essa apostila, e aí foi trazido para o Brasil como um livro. Então, a gente tem esse livro Excelências de Cristo, que o nome já diz por si só, mas ele vai falar sobre Cristo como uma resposta de Deus para a humanidade. Então, esse livro aqui é muito legal e eu tô ansiosa para que a gente possa comentar um pouquinho sobre ele. No episódio de hoje, a gente vai ter o Felipe Batista, que ele é da nossa equipe aqui do Desascope. Vocês já devem conhecer a carinha dele aí por aí. Nós temos a Jacira também, que vocês já conhecem. E a gente tá aqui hoje para poder falar sobre esse tema, Cristo, né? Então, eu queria começar assim perguntando, o que mais chamou a atenção de vocês nesse livro? O que vocês têm aí para compartilhar com a gente? Cara, algo que eu gosto, assim, desse livro, eu já li ele umas sei lá quantas vezes, porque eu fico revisitando ele, assim, mas algo que logo de cara me chama atenção, assim, no livro é a introdução. E, assim, eu confesso que eu sou um pulante de introdução. Se tivesse um botão no livro para pular a abertura igual a gente tem na Netflix, eu faria isso em todos os livros. É a melhor parte do livro. Geralmente eu penso no prefácio. O prefácio eu vou ou não, entendeu? Mas eu tento permanecer no Senhor. E aí, esse livro foi diferente. Eu peguei ele e falei, não vou ser um pulante de introdução, eu vou ler ele por completo. E aí, eu peguei e comecei a ler a introdução. Só que assim, eu demorei dias na introdução, porque ele vai trazendo referências bíblicas, porque o título da introdução é O Anseio por Jesus. Então, ele vai decorrendo da história bíblica, da narrativa bíblica, desde Gênesis até Apocalipse, mostrando que o anseio dos profetas e dos patriarcas sempre foi por Jesus. Então, Deus manifestava a revelação para eles de Jesus, do plano redentor, e eles ansiavam pela vinda do Messias. Então, a gente vê pessoas que eram arquétipos de Jesus ali no Antigo Testamento, a gente vê pessoas que profetizaram sobre a vinda do Messias. Então, só a introdução, para mim, já foi uma aula teológica. E por isso que eu demorei vários dias, porque eu fiquei meditando em todas as passagens. E ele é bem minucioso, Ele né? é. Ele é um livro que não é um livro pequeno. Então, vou até mostrar aqui de novo para vocês verem. Ele não é um livro pequeno, tá, gente? Ele tem... Eu sei que o pessoal gosta de número de página, né? Ele tem 380 páginas. Mas ele é um livro que eu super indico ler no devocional. Porque a cada capítulo que você lê e a cada parte que você vai no livro, você descobre algo novo sobre Jesus, sabe? E aí você gera um maravilhamento. Eu tive essa experiência com esse livro. Eu lembro que eu estava na sala de oração, estava lendo esse livro. Eu estava lendo especificamente o que fala sobre a humanidade, né? E aí eu me maravilhei com aquilo. Eu falei assim, gente, peraí, eu parei tudo que eu estava fazendo. E aquilo ali me encheu de fé, sabe? Para orar e para ter meu momento com o Senhor. Então, eu acho que é exatamente isso. O livro ele é feito para voltar os nossos olhos para Jesus, né? Porque realmente é um mistério. A Trindade é um mistério, né? Jesus é um mistério. Só que às vezes, por não compreender esse mistério, a gente tenta ou desiste de tentar compreender, ou a gente tenta encaixar esse mistério em padrões que não cabem a ele, né? Como tentar pegar o Senhor e colocar numa caixa. Ele não é daquela caixa, sabe?
Então, quanto mais literaturas, não só esse livro, mas tem outros, né, que a gente até estava conversando, faz a gente ter uma outra percepção sobre quem Jesus é, né? Então, eu gosto bastante, eu super compreendo essa questão do anseio, né? E ansiar o Senhor. Quanto mais a gente conhece, mais a gente anseia. Sim. Falar sobre a supremacia, né, e majestade de Cristo não é uma coisa muito fácil de ser feita, né? Não tem como você fazer isso, é um livro de 100 páginas. Mas é interessante também que nesse livro são 19 capítulos. Então, não é uma coisa exaustiva, não é um capítulo que você vai ficar um monte de tempo achando que você não está evoluindo na leitura, né? Mas uma coisa que eu acho que é uma finalidade que ele deixa muito claro aqui é que Jesus Cristo ele é a resposta para absolutamente todas as necessidades humanas, né? Então, ele vai explicando isso ao longo do livro, como que isso vai funcionar. Mas me tocou muito quando ele fala que o nosso tempo de serviço a Deus não substitui nosso tempo com Deus. Então, não é só sobre servir a Jesus Cristo, mas primeiro de conhecê-lo. Então, você precisa saber quem você está servindo primeiro. E porque Deus, primeiramente, ele não está interessado no que a gente está fazendo para ele, mas em ter o nosso coração, né? Então, a lógica que ele estabelece de, primeiramente, você conhecer a Deus, você estudar sobre ele, você se encantar por ele, você se maravilhar pelas excelências todas que ele tem. E depois, porque você se torna amigo dessa pessoa, aí sim você começa a servir, né? E com qualidade, né? Eu acho legal, né, isso, porque assim... ele começa o primeiro capítulo ali, introduzindo isso que você está falando, que é o conhecimento de Deus, né? Conhecimento de Deus. E eu acho interessante porque se a gente for pegar uma teologia sistemática e ela vai falar sobre o conhecimento de Deus, ela vai falar sobre aquele padrão de o conhecimento... de Deus que é natural, que a gente pode ver por meio da criação, e tem o conhecimento salvífico, né? Que é o conhecimento de quando Jesus te salva. Não é o objetivo desse livro. O objetivo dele ele já introduz o conhecimento de Deus a partir da narrativa de que essa é a eternidade. Sim. Né? E aí, isso também foi, assim, um negócio que explodiu a minha cabeça, que eu falei assim, cara, ele começa o relato, né, de João 17, falando, aqui nós temos a oração mais importante, o texto mais importante da Bíblia, porque nós temos a oração do Filho para o Pai por meio do Espírito Santo, e em algumas vezes da oração Jesus fala, esse é o meu desejo. Sim. E, cara, isso, assim, me chamou muita atenção, porque muda totalmente a perspectiva e a compreensão de cristianismo que a gente tem. Sim. Porque se a gente tinha um cristianismo baseado no que eu fazia para ser salvo, ou no que eu podia fazer para Deus, quando eu me deparo com essa narrativa de que, na verdade, a vida eterna não tem a ver com o que eu vou fazer na eternidade, mas sim com quem eu estou conhecendo, e que esse conhecimento já começa na vida hoje, isso muda totalmente a nossa cosmovisão, né? Com certeza. Porque é aquilo, né? A vida eterna é conhecer a Cristo, né? Sim. Então, às vezes a gente acha que a gente... vai entrar na eternidade, a gente pensa tantas coisas sobre a eternidade, né? Se a gente vai comer, se a gente vai beber, se a gente vai, sei lá, fazer várias coisas, mas a eternidade, o princípio da eternidade é conhecer o Senhor. Sim. E quando a gente volta lá pro Éden, a gente vê isso, né? O propósito do Senhor é relacionamento, é conhecer a Deus. E é muito curioso, porque eu até faço algumas relações dessa parte do Silêncio de Cristo com o discipulado Começa a Contemplação e com Presença Relacional e outros livros que a gente tem sobre esse tema, mas é que é sempre isso, assim, Deus, ele tem um propósito, é relacionamento, é se tornar conhecido. Então, até tem uma parte desse livro que ele fala muito sobre que é Deus que, ele se mostra, ele se revela, né? Então, a gente conhecer a Deus é como se ele quisesse mais que a gente conhecesse ele do que a gente quer conhecê-lo, né? Então, assim, ele se revela e ele fica ali se revelando a nós de pouquinho em pouquinho. E a gente passa por alguma coisa, ele se revela de uma forma. E a gente passa por outra coisa, ele vai se revelando uma outra característica. E aí, a vida eterna é essa, é conhecer o Senhor. E a gente vai passar a eternidade inteira. Isso é uma coisa que me maravilha. A gente vai ficar a eternidade inteira conhecendo o Senhor. Ele é inesgotável.
ele é transcendente. A gente não tem como colocar, como eu falei, dentro de uma caixa, sabe? Então, toda a eternidade, a gente, igual os seres viventes que agora, né, rodeiam um trono de Deus. E cada vez que eles rodeiam o trono de Deus, eles falam santo, santo, santo. Eles não... Eles ficam ali, eles têm olhos por dentro e por fora. E o trabalho deles é olhar, né? E tem um teólogo que ele fala que é como se cada vez que eles rodassem o trono, é como se eles vissem uma nova característica de Deus. E eles rodam e veem, nossa, santo, glorioso, né? Majestoso. Então, amor... E aí, ele roda, amor santo. E aí, é como se eles tivessem olhos... Eles só têm olhos para ele. E se os seres viventes estão fazendo isso e ainda não esgotaram o conhecimento... Então, assim... A vida eterna é o Senhor. E essa questão do anseio fala muito do que nós fomos criados para fazer. Ele nos criou para ter relacionamento com a eternidade, com Ele. Então, se a gente está fora disso, esse anseio, ele é como se fosse... A gente tenta tapar com outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, me conheça. E esse anseio vai ser saciado. Só que, aí, ao mesmo tempo que a gente conhece, a gente quer conhecer mais. E aí a gente vai conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Então, esse livro, para mim, ele é muito chave, assim, para esse início. Assim, eu nunca li nada sobre atributos de Deus. Eu não sei nada sobre isso. E esse livro, ele mostra muito sobre Jesus. Jesus Cristo em forma de homem, mas também de Deus. 100% homem, 100% Deus, sabe? E isso, para mim, é maravilhoso, assim. É que na nossa mentalidade humana, a gente vê a eternidade como muito tempo, né? A gente pensa a partir da nossa mente... caída de agora. Só que a eternidade não é muito tempo. A eternidade é justamente a ausência do tempo. A gente vai passar um período onde Deus ele literalmente vai destruir o que a gente conhece como tempo, no sentido do cronos, dessa cronologia que a gente criou, e a gente vai viver um período onde o tempo simplesmente não vai existir. E a gente vai passar um período eterno conhecendo a um Deus eterno, conhecendo a um Deus infinito. Então, não tem como ter tédio na eternidade. Não tem como a gente achar, nossa, como assim? Vai passar um tempo só conhecendo, etc e tal. Não, mas não tem tédio, porque ele vai se mostrar de uma forma diferente o tempo inteiro, porque ele é eterno. E é interessante que o autor fala, ele fala logo no iníciozinho do livro, ele diz que você não foi criado para tarefas e formas religiosas. Você foi criado para ter comunhão em amor com o Criador do Universo, que uniu a si mesmo a você pela eternidade através de seu Filho Jesus. Então, a vida cristã, ela não tem a ver com religiosidade, né? Ela não é a questão da religiosidade, não é... o que eu faço para Deus, para Ele me recompensar, para eu chegar lá na porta do céu. O Peregrino, né? O livro O Peregrino é um dos meus livros favoritos, assim. E tem uma parte que o John Bunyan, ele demonstra lá que o cristão, né? Que era o nome do personagem, ele carrega uma bolsa e tudo mais, e uma mochila, e ele chega na porta do céu e ele bate lá e fala, olha, é o seguinte, eu fiz isso, então eu mereço entrar aqui. E meio que não funciona assim, né? Não é assim que funciona. Isso é a mentalidade religiosa, que é o que eu faço para Deus, então Ele vai me recompensar. Só que em Cristo Jesus não funciona assim. A ideia do que Jesus veio estabelecer é justamente essa relação que foi perdida por causa do pecado. Então, por causa do pecado, nós não temos mais como ter comunhão com Deus. Por causa do pecado, todos nós morremos. Então, a gente precisa de uma ligação de novo com Deus. E essa ligação é aquela ligação lá do jardim, dele vindo todos os dias, conversando. Jesus, ele gosta de conversar. Deus é muito legal, né? Ele gosta de conversar, ele gosta de fazer amizades, ele construir amizade com pessoas ao longo da história, enfim. E ele quer essa comunhão com a gente, essa relação de amor. Mas, para isso, a gente precisa entender que a gente precisa conhecer a pessoa, né? Se eu tenho uma amizade com você, eu preciso lhe conhecer, eu preciso saber dos seus gostos. A gente conversa sobre isso. Por isso a oração, para estar conversando com ele o tempo todo, por isso a leitura da palavra, enfim. Então, eu acho que é bem interessante isso que o autor ele vai deixar bem claro, assim, ao longo do livro, né? Que não é sobre religiosidade, mas é sobre comunhão. É muito interessante a gente puxar um pouquinho até pro decorrer do livro, mas é que ele fala sobre essa revelação, né? Então, Deus transcendente, o Deus infinito, ele se revela através do Filho.
E aí a gente tem a revelação. Então, quem vê o filho, vê o pai, né? Então, isso é muito curioso da gente pegar, porque, imagina, o povo, né, tava há anos esperando o Messias, o povo tava há anos esperando alguém, queria redimir o povo, mas eles não esperavam que o próprio Deus descesse, né? E viesse em forma de servo. E aí que eu acho que a gente pode começar a pensar assim, que a gente nunca pensaria isso. Se a gente fosse Deus, a gente nunca pensaria nisso. Tipo assim, como assim? Eu sou o criador, eu vou me tornar minha criatura? Como assim? Eu vou me esvaziar da minha glória? Peraí, a gente agiria dessa forma. Graças a Deus a gente não é Deus, né? E isso é muito curioso, assim, que a gente vê, né, a pré-existência de Deus ali em toda a história. E a gente vê, né, tem até um livro chamado Quem Almoçou com Abraão, né? Eu adoro esse título, assim, né? Quem almoçou com Abraão? Quem que desceu e almoçou com Abraão? Que era um anjo do Senhor, que aparecia tantas vezes, né? E você vê que a história, ela não começa quando um anjo desce pra Maria e fala, olha, você vai ter um filho. Não é ali que a história começa, a história de Jesus. A história dele começa antes da fundação do mundo, né? E a gente vê diversos textos falando sobre isso. Antes da fundação, o verbo, né? O verbo se fez carne e habitou. Então, assim, e ali é Deus. Deus está na terra. O próprio Deus está na terra. E aí a gente começa a desvendar. Ele cresce por 33 anos. Ninguém notando, né? Isso pra mim por isso que eu falo que a humanidade de Jesus para mim é muito poderosa a gente entender isso, porque não é uma pessoa em si, como eu e você, mas é Deus. É Deus, sabe? Ele conhece as estrelas do céu pelo nome. É Deus, assim, sabe? Ele se humilhou. Ele se humilhou à forma de um bebê que precisava ser alimentado. Que precisava ser limpo. Ele dependia da sua criação para viver. Eu acho isso muito interessante. Eu até doido. comentei lá numa aula que eu dei. Mas porque a narrativa da redenção... Vamos pensar assim, por que Deus... eu acho que a dúvida do milênio, eu não tenho a resposta para isso, mas um pensamento, tá? Por que Deus criou o ser humano para que ele pecasse? Porque o plano da redenção já existia antes da criação do mundo, certo? E aí você para pensar que eu não sei por que Deus fez isso, mas... eu percebo que a narrativa da redenção é uma forma de revelação totalmente profunda de quem Deus é. Porque se o ser humano ele não tivesse caído em pecado, ele não tivesse desobedecido à voz de Deus, como ele conheceria os atributos de Deus que revelam sua misericórdia, o seu amor e a sua bondade? Como que nós conheceríamos um Deus a partir do menino que encarnou? Entendeu? Que veio como um bebê, que precisou ser amamentado. Qual era a concepção que nós teríamos de humanidade? Entende? Então, eu percebo que ao longo da história, tudo que Deus faz e continua fazendo, né, que é João 17:3, é para que nós possamos conhecê-lo. E essa é a verdadeira vida, né? Conhecê-lo. Sim. A parte do Deus encarnado também me toca muito, né? Porque é um mundo de tanto sofrimento, e quando a gente olha para o Deus homem, a gente olha para Jesus Cristo, uma pessoa que sofreu todos os tipos de dores, né? Segundo a Bíblia nos fala, a gente consegue encontrar compreensão, a gente consegue encontrar empatia, a gente consegue encontrar acolhimento e a gente consegue encontrar cura para as nossas dores. Então, não existe nada que a gente passe ao longo das nossas vidas que não exista cura em Jesus Cristo ou empatia da parte dele para o que a gente esteja vivendo. Sim. Isso é uma verdade assim libertadora demais. É uma coisa assim extraordinária, porque no dia a dia eu posso saber que a dor que eu sofro não é a minha identidade. E isso é uma coisa assim muito, muito que liberta bastante. Então, o que eu estou sofrendo, o que eu estou passando,
não é o que me define. O que me define é o fato que eu sou amada por Deus. Sim. E que Ele quer um relacionamento, uma amizade comigo. E que Ele me ama e tudo mais. Então, assim, essa parte de que a gente encontra compreensão e cura em Jesus Cristo é uma coisa que a gente não consegue encontrar em nenhum outro Deus, né? Porque eles não se encarnaram, eles não vieram, eles não têm dores, eles não têm cicatrizes. Ele se compadece das nossas dores, né? Sim. Nossa. Tem até uma parte do livro que ele faz algumas perguntas a Maria, né? Nossa. E é muito engraçado, porque eu tava tendo aula sobre esse livro, e aí a professora falou assim, não, eu quero passar um exercício aqui pra vocês, façam 20 perguntas pra Maria. Eu falei, mas a gente não fala com Maria. Ela, não, se você estivesse lá com Maria, depois que Jesus subiu aos céus, o que você perguntaria a Maria? E aí eu falei assim, beleza. Aí eu fui ler o que ele perguntava depois. Tipo assim, eu não tinha lido ainda esse capítulo. Esse capítulo era a próxima aula só. E aí eu fui perguntar um monte de coisa. Jesus fazia milagre em casa, assim, e tal. Eu perguntei um monte de coisa. E aí quando eu falei, cara, não. O intuito desse exercício era perguntar sobre a humanidade de Jesus. E aí eu falei, beleza. Aí eu peguei aqui o que ele perguntou, as perguntas que ele fez e tudo mais. E aí são coisas muito, assim, do dia a dia, né? E aí eu lembro que depois eu refiz, eu falei assim, tá, beleza. Qual que era a comida preferida dele, né? Do que ele mais gostava de brincar? Eu acho que ele gostava muito de carne. Ah, deve ser. Gostava de quê? Cordeiro, será? ele gostava, deve ser. Carne. Cordeiro eu acho que não, né? Porque aí remetia, eu acho que era um gatilho pra ele, né? Porque ele ia ser o cordeiro Deve de ser. Deus. Mas ele tinha uma comida preferida, né? Toda criança tem uma acho comida que carne. preferida. Meu sobrinho adora estrogonofe. Entendeu? Então, assim, todo mundo... Será que ele gostava de chocolate? Será que existia chocolate? Eu acho que não, acho que ainda não. Era uva, né? Que triste. Você quer um docinho ou quer uma uvinha? Era muito triste essa época. Nossa. Vou fazer um jejum de doce, para de comer uva. Muito bom. Depois não fazer um jejum de refrigerante aqui rapidinho? Sim. Mas... De vinho, no caso. Não podia. Uma semana. Uma semana sem vinho. Mas é muito louco, gente. Jesus brincava com os amigos, sabe? Assim, gente, eu fico me olhando assim. Por isso que quando ele veio, as pessoas da cidade dele falavam, é Jesus, pô. Isso. Eu acho que tem uma injustiça que a gente comete quando a gente lê o Evangelho. Que, tipo, às vezes a gente olha pra lá e aquelas pessoas... E a gente diz, nossa, mas que burros. Como vocês não estão vendo, né, que é Jesus Cristo, que ele é o Messias e tal? Seja os irmãos dele, seja a mãe dele, seja as pessoas que estavam lá como vizinhos, que diziam, não, mas esse aí... É o Jesus, né? Pô. Aqui, ó, meu vizinho, pô. Vizinho. Só que aí eu fico pensando, cara, se a gente tivesse naquela época, a gente ia fazer a mesma coisa. Porque ele era uma pessoa comum, literalmente. Ele era uma pessoa extremamente comum. Mas do que isso, ele era pobre. Sabe? Na apresentação dele lá no templo, o que os pais dele ofereceram foi uma pomba, né? Uma rolinha. E isso, segundo a lei mosaica, era para uma das pessoas, as pessoas mais pobres da sociedade, era isso que entregava. Porque, na verdade, era para entregar um cordeiro, né? Então, tipo, você vai ver que tudo que Jesus faz é o do menor, né? E é muito engraçado isso. Ele nasce na menor vila, em Belém. Ele vai ser chamado de Nazareno. Ele foge para o Egito porque estavam querendo matar ele. Então, assim, judiadíssimo. Então, tipo, não é o Messias que a gente espera. Especialmente a gente, como povo de Israel... que está sendo oprimido por um império que é extremamente sanguinário, maluco. Herodes mandou matar geral, as crianças. Então, tipo assim, é muito louco. Então, eu acho, falando de mim, né, pelo menos, na minha pouca fé, se eu estivesse naquela época, eu desconfiaria que ele de fato fosse o Messias. Mas aí, pelas obras, né, que ele fez ao longo do ministério mesmo, quando ele chegou... Ficou né, mais sério. Ficou mais sério. Ficou mais sério. Opa! Porque você imagina, foram 33 anos de uma vida extremamente ordinária. Ele fazia a mesma coisa que seu pai fazia, da carpintaria, né? Que já dizia a música do Alessandro Vilas Boas. Então, assim, gente, batendo a porta, é o carpinteiro. Mas, tipo assim, gente, ele era uma pessoa ordinária. Por 33 anos. A gente sabe que ele não era ordinário, que ele era totalmente extraordinário também. Mas por 33 anos ele ficou ali
quieto, esperando o momento certo, estudando, né? Crescendo em graça, sabedoria. E aí, então, depois de 33 anos, do nada, ele fala... Eu sou o Messias. Então, assim, realmente, né? Às vezes a gente precisa se perguntar... Será que se eu estivesse lá, eu teria reconhecido ele? Ou eu teria esperado o Espírito Santo descer sobre o povo e começar o evangelismo ali, Pedro, né? Depois que pregar, batizar 3.000. Será que eu estaria esperando o momento onde a igreja estaria se formando? Ou será que eu seria uma das que andasse com ele ali no deserto antes dele morrer, sabe? Então, isso olhar para a vida de Jesus humana, mesmo que a Bíblia não fale muito sobre isso, né? Antes dele começar o ministério, é uma forma da gente realmente falar, ok, ele se compadece das minhas dores. Ele sabe o que é sentir fome, tipo assim, chegando na hora do almoço, sabe? Tipo assim, nossa, tô com fome. O estômago roncar, ele sabia o que era isso, sabe? Então, ele realmente se compadece de nós. Então, eu acho que isso muda totalmente a perspectiva de quem Deus é. E dá uma introdução muito forte sobre o que a Trindade é, sabe? Sim. Cara, algo que eu fico pensando bastante, assim, sobre a humanidade de Jesus é que ele era carpinteiro, né? O meu pai, ele não é carpinteiro, ele é marceneiro. E eu lembro que quando eu tive oportunidade de ir num lugar onde o meu pai é dono de uma marcenaria, né? E quando eu tive a oportunidade de estar lá, eu lembro que eu ficava pegando pedaço de pau e madeira, resto de madeira, e ficava talhando, assim, para construir arma. E eu imagino Jesus fazendo a mesma coisa, sabe? Porque eu ficava construindo lança, espada, esse tipo de coisa. Que faz muito mais parte do contexto de vida de Jesus do que do meu, assim. Então, você imagina uma criança crescendo ali, vendo o seu pai, né? Carpinar, na verdade, né? A madeira, mas com a imaginação fértil, vendo os soldados ao seu redor, caça perto de você, né? Então, isso é uma parada que eu fico imaginando. Mas, ao mesmo tempo, é muito louco a gente pensar que ele foi suscetível a todo tipo de provação, dificuldade e que qualquer outro ser humano. E segundo as escrituras, era necessário que Jesus passasse por todas essas coisas. Porque hoje, Jesus, assunto aos céus e assentado à destra do Pai, a Bíblia diz que Jesus, ele é esse sumo sacerdote. Sim. Só que ele não é um sumo sacerdote que simplesmente está lá intercedendo por nós a partir de uma realidade que ele não conhece. Mas ele está à destra do Pai intercedendo por nós e ele conhece as nossas fraquezas. Sim. Ele conhece as nossas adversidades. Ele sabe o que é uma condição precária. Sim. Ele sabe o que é alguém sofrer de ansiedade. Ele sabe o que é alguém passar necessidade, passar fome, a miséria. Ele conhece todas essas adversidades que nós temos na nossa vida. E por isso ele é digno de advogar a nossa causa. Exatamente. Por isso ele é digno de estar diante do Pai e falar: Pai, isso que essa pessoa está passando não é bom. A gente precisa que o céu invada a vida dessa pessoa, sabe? Então, isso é muito poderoso. Até as questões, né, mais psicossomáticas e dessa forma que a gente fala... é muito atual, né, essa discussão e tudo mais. Mas Jesus suou sangue. Jesus se angustiou. Jesus ficou tão angustiado que ele sentiu no corpo as dores de algo psicológico. Sim. As dores da mente, sabe? Então, até as dores da mente, que hoje em dia são muito faladas, e naquela época não tinham nomes específicos, Jesus sentiu. Eu tava conversando com uma amiga minha hoje, eu falei, Jesus sentiu todas as dores que você está sentindo. Mesmo elas não sendo físicas, ele sentiu tudo. Tudo, 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 tudo. E isso faz a gente... E não só isso, né? Mas indo além ali na crucificação, Jesus, ele passou por todo tipo de humilhação. Sim, com certeza. De vergonha que a humanidade podia passar. Porque imagina você ser crucificado nu, na frente de uma multidão de pessoas. Sim. Tipo... qualquer humilhação que a gente possa ter passado na nossa vida, eu acho que nada se compara a ter a sua nudez exposta para a humanidade, sabe? Não. E em frente a pessoas que queriam que ele curasse, queriam que ele expulsasse demônios.
E aquelas pessoas ali estavam ali, crucificam, né? E imagina o que passava ali na mente dele, e vendo a mãe dele ali, ele na cruz, sangrando, nu, né? Debochado, porque sendo debochado, né? Porque ele tinha escrito Rei dos Judeus. E, de fato, ele é o Rei dos Judeus, mas de uma forma muito negativa. Então, assim, nossa, a gente nunca vai conseguir entender a dimensão do que foi isso para Jesus, sabe? Sim. E mesmo nesse momento, né, ele ainda se preocupa com outras pessoas, né? Então, ele Sim. se preocupa sobre como que a sua mãe, como que a mãe dele, né, ia ficar. Então, ele vai e diz para João cuidar. E o que é mais interessante é que, voltando para Isaías, quando fala do servo sofredor, tem uma parte que eu acho muito bonito, que causa muito encantamento assim, sobre Jesus Cristo, que é quando ele fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E aí isso é muito, muito bonito, muito encantador, porque não faz sentido eu sofrer de novo por algo que Jesus já sofreu. Então, não existe absolutamente qualquer coisa que eu vá passar nessa vida de cá, né, da eternidade, e nesse mundo de pecado, não existe nada que eu passe que Jesus não conheça e não saiba, né, como a gente já falou. Mas mais do que isso, ele sofreu tudo isso porque agora, como sumo sacerdote, ele traz a cura para as nossas feridas, né? As nossas feridas, elas não precisam ficar abertas. Existe cura para elas. sim. Agora, a gente precisa correr para a cura, né? Correr Então, pra não cruz. é só sobre fazer coisas para Jesus de novo, né? O que o livro vai dizer. Mas ele fala, né? O Allen fala, não é a nossa fé, muitas das vezes, não é sobre falta de serviço em si, né? Porque a gente sempre está fazendo um monte de coisa. Mas é a falta do encantamento por esse Jesus que a gente está servindo. Sim. Né? Mas é a falta do encantamento por esse Jesus que a gente está servindo, né? Então, a gente precisa desse momento, sabe? De simplesmente parar e pensar, nossa, eu sou muito ruim enquanto ser humano, e a gente é muito ruim enquanto ser humano. Olhar para as nossas ações ao longo dos tempos, ao longo do dia. Se a gente olhar ao longo dos dias, a gente já vai ficar, horrorizados. E olhar para esse Jesus em contrapartida, olhar para a excelência desse Jesus em fazer tudo, em tudo que ele fez, da forma como ele fez, o amor que ele demonstrou, a misericórdia dele, a abnegação dele mesmo. Ele é literalmente o rei da glória, ele se despiu de tudo isso, sabe? E eu acho também que isso é libertador, num outro sentido, de que isso faz com que a gente se ofenda menos com as coisas que acontecem ao nosso redor, sabe? A gente não precisa levar tudo pro pessoal, a gente não é tão importante assim, isso não é tão importante assim. Jesus que é. Então, isso é uma chave, né? É uma chave do tipo, calma, respira, tá tudo bem. E Jesus já pegou a sua ofensa sobre si, você não precisa se ofender de novo. Então, isso liberta, assim, no sentido do nosso coração, da gente preservar o nosso coração. Não estou falando de, se eu sofri racismo, então não vou denunciar, porque Jesus já pegou sobre si a minha ofensa e está tudo... Não é isso. Você deve procurar a justiça quando aconteça ofensas, problemas, etc. A gente está falando aqui do coração, que você não deve pegar isso para você, que isso não deve ferir a sua identidade, que você não deve questionar a sua identidade ou o amor de Deus por você por causa de acontecimentos ruins da vida. Porque Jesus já curou tudo isso, né? Já existe cura inesgotável para a gente com relação a tudo isso. Então, assim, para a gente não se prolongar muito, eu sei que vocês gostam. E se você já leu esse livro, eu quero indicar você a colocar seu comentário aqui, colocar sua experiência. A gente quer ouvir você também, você que já leu esse livro. E se você não leu também, eu indico você a conseguir, se algum amigo tem, ou se você quiser adquirir também. Mas eu queria finalizar falando sobre... Então, a gente falou sobre Jesus, né, humano. E aí a gente tem Jesus, né, depois ali ascendendo aos céus. E a parte do final do livro onde ele fala sobre a esperança do retorno de Jesus, né? E essa esperança, ela é uma esperança muito viva, que a gente às vezes passa batido, que a gente não pensa, que a gente não lembra. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar nos relembrando da firme esperança da glória, sabe?
que é Jesus. E Apocalipse escreve Jesus descendo dos céus, né, num cavalo branco. Então, todas as analogias de princesas da Disney, então, tem um príncipe, mas ele é um rei. Ele é um rei que ele vai descer, ele vai governar. E aí fala, né, em Apocalipse, que ele vai ter sangue até o freio dos cavalos dos seus inimigos. Então, ele é um Deus que, como os judeus esperavam antes, era um Deus que viria para a guerra e ele veio como um servo. Agora, né, ele vai vir como um guerreiro. Ele vai vir tomar o que é seu por direito. E isso é maravilhoso, porque ele nos espera nesse cenário, sabe? Essa cena da volta de Cristo, ele nos coloca dentro dessa cena. Então, quando ele toma a última ceia, ele fala, não tomarei essa ceia de novo até que eu tome com vocês. E o que ele está falando? Eu anseio para voltar. Eu anseio para me assentar à mesa novamente com vocês e para desfrutar da comunhão com vocês novamente. Então, isso pra mim é louco, né? Porque aí você vê Jesus... Só pra gente ver, né? Deus transcendente se esvaziou da sua glória, veio como um servo, morreu como um sofredor, ascendeu aos céus, ressuscitou, ascendeu aos céus e voltará pra reinar. E tomar o que é seu por direito, né? Isso é... Eu acho isso tão interessante, porque até para que Jesus se torne esse rei que reina e que vem com o seu cetro de justiça e se assenta no trono de Jerusalém, era necessário que ele se tornasse humano. Porque era necessário que ele viesse segundo a linhagem de Davi, segundo a linhagem de Judá. Porque a promessa de Deus foi que os descendentes de Judá nunca sairiam do trono por causa de Davi, né? Então, até a vinda de Cristo, o retorno dele se baseia na sua vida terrena como humano, né? Sim. E essa esperança é gloriosa, né? Gloriosa. A gente vive o dia a dia ordinário pensando, um dia, um dia ele voltará. Sim. Um dia não haverá mais choro, não haverá mais dor e a gente verá face a face. Assim como a gente está se vendo agora. A gente vai ver Jesus assim como a gente está se vendo agora, face a face. Sim. Então, acho que se a gente pode, assim, resumir, o livro de Gênesis a Apocalipse. É isso. Sim, também, mas não. Se você resumir o livro, comprem. Também. Mas se a gente fosse resumir, de Gênesis a Apocalipse, a história fala sobre Jesus. A história fala sobre Jesus. Desde o Éden, desde a criação de todas as coisas, né? João 1 fala da presença de Jesus lá no Éden. Então, desde Gênesis 1 até Apocalipse, a história fala sobre Jesus. E estudar sobre Jesus é algo inesgotável. Então, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa nos aprofundar nos evangelhos que contam a história de Jesus nessa terra e também sobre diversos outros textos, sobre a Bíblia como um todo, porque tudo fala sobre ele. A gente precisa se aprofundar na oração, porque é aí onde ele se revela, né, novamente, de novo. E é claro, né, a gente super indica também materiais onde pessoas já, né, estudaram sobre isso. Porque sempre traz uma nova revelação. Mas eu acho que é isso, meus amigos. Vocês têm mais alguma coisa? Não? Gente, esse livro é muito difícil falar em tão pouco tempo. Bom, vou mostrar esse livro aqui de novo pra vocês. O meu tá até com marca-página aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai colocar aqui na descrição, se você quiser adquirir o seu. Se você conhecer alguém que tem, o importante é que você leia esse livro, gente. O nosso intuito é fazer com que a nossa geração fique cada vez mais parecida com Jesus. Não é à toa que a gente tem o nome do Zescope. A gente realmente tem uma missão de fazer isso. E seja através de materiais como livros, seja através de vídeos, mas a gente quer fomentar a paixão do Senhor na nossa geração. E que você possa fazer isso na sua igreja, que você possa fazer isso no seu grupo pequeno, no seu grupo caseiro, que você possa fazer isso na sua família. Porque quanto mais a gente conhece Jesus, a gente transborda desse conhecimento e a gente quer que outros também conheçam a Ele. Porque quem é apaixonado, gente, sai contando para todo mundo. Então, essa é a minha oração para vocês, que você seja apaixonado por Jesus. E coloca aqui nos comentários também se você quer que a gente fale sobre algum outro livro e se você já leu esse livro e você tem alguma experiência. Então é isso. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.